Uma vez que sabemos como calcular e interpretar relações de recorrência para um algoritmo recursivo, vamos agora ver como resolver essas relações de recorrência. Tá? Existem diversos métodos para se resolver relação de recorrência. Certo? O primeiro é o método da substituição, temos o método iterativo ou árvore de recursão e, por fim, o teorema ou o método mestre. No escopo dessa disciplina, nós vamos ver apenas o método iterativo, árvore de recursão, e o método mestre. Antes da gente começar a ver os métodos em si, um pouquinho de background matemático, que vai ser útil na hora da gente manipular as expressões que nós encontramos para poder calcular o tempo do algoritmo. A primeira é o somatório. Certo? Um somatório de um termo nada mais é do que A1 mais A2 mais A3 até chegar a K. O somatório de um determinado termo que varia em K. Tá? O somatório, quando essa quantidade de termos vai até o infinito, esse somatório se comporta como o limite dos somatórios de cada termo. Somatório de uma soma é uma soma de somatórios. Quando se tem uma constante antes do termo do somatório, essa constante pode ser extraída do somatório. Somar classes de complexidade de funções nada mais é do que somar as funções depois de calcular a classe de complexidade. Aqui é sobre progressão aritmética, que é uma sequência de números que é definida, onde cada termo é definido em função do anterior, mais uma razão, uma determinada razão. Aqui é a forma de se calcular o enésimo termo de uma progressão aritmética, e aqui é a soma de n termos de uma progressão aritmética. Como exemplo, 1, 4, 7, 10, 13, 16. Cada termo é igual ao anterior somado com 3. E isso é fixo. Tá? No caso da progressão geométrica, que também é uma sequência, a lei de formação dela é um termo é igual ao anterior multiplicado por uma razão. Então, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, sempre multiplicado por 2. Aqui é a forma de se calcular o enésimo termo de uma progressão geométrica, tá? E aqui a soma de termos de uma progressão geométrica finita crescente, que é dado por essa fórmula, onde Q é a razão, tá certo? E aqui a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica decrescente. Quando essa razão ela é menor do que 1, a progressão geométrica ela decresce e a soma dos termos dela converge para o número constante. Então, poderia ter aqui a sequência 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, por aí vai. Tá certo? Aqui a parte de logaritmo. Log de A na base C é igual a K, se somente se C elevado a K é igual a A. Aqui é a definição de logaritmo. Logaritmo de um produto é a soma de logaritmo. Logaritmo de uma potência, o expoente vem multiplicando o logaritmo, sai multiplicando o logaritmo. Logaritmo de um número onde a base é ele mesmo é 1. Aqui são representações diferentes para log na base 2. Tá? Aqui A elevado a B, log de A na base B. Certo? Isso é igual ao próprio A. Aqui, quando você tem A, onde o expoente é um logaritmo, tá? Você pode inverter o A e o N, certo? Que o resultado vai ser o mesmo. E aqui é a mudança de base. Quando eu quero mudar os logaritmos tudo para uma mesma base, então fica log de B na nova base sobre log de A na nova base. Tá? Isso é só uma rápida revisão do que vocês já conhecem do ensino médio. Bem, pessoal, vamos agora ver o método iterativo, que é baseado numa estrutura que se chama de árvore de recursão, ou seja, partindo da relação de recorrência, nós vamos construir uma estrutura que vai ajudar no cálculo do tempo do algoritmo. E é essa estrutura que se chama de árvore de recursão. Aqui nós assumimos que vocês já estudaram, tem o conhecimento sólido já sobre o que é a estrutura de árvore, que da disciplina de grafos, em que você tem uma estrutura que tem apenas uma raiz e tem nós, não existe ciclo,
em uma árvore, tá certo? E só existe um caminho da raiz para uma folha dessa árvore, tá? E nós vamos aqui, a partir de uma relação de recorrência, primeiro nós vamos fazer isso por etapas. A primeira etapa é expandir a árvore de recursão, tá? Depois calcular a altura dessa árvore, depois resolver os termos da árvore, descobrir os custos por cada nível, depois somar os custos de todos os níveis da árvore, ok? Então vamos lá começar. Na primeira etapa, eu vou construir a árvore de recursão, tá? Baseado na informação de chamadas recursivas que tem na relação de recorrência. E isso está destacado aqui, ó. É nessa informação que eu me concentro para começar a construir a árvore de recursão. Eu começo aqui com a raiz da árvore sendo o tempo para processar uma entrada de tamanho n. Aqui, a altura da árvore é zero ainda. Eu só tenho, né, a raiz. Tá? E o que é que diz a relação de recorrência? Para processar uma entrada de tamanho n, eu faço apenas uma chamada recursiva com uma entrada mais simples. Como é que eu expresso isso? Dessa forma aqui. Ok? Feito isso, eu vou continuar expandindo o próximo termo que eu gerei baseado na relação de recorrência. O tempo para processar qualquer entrada, eu faço uma chamada recursiva, certo? Para processar uma entrada mais simples, que simplesmente é decrementada. Ou seja, o tempo para processar n-1 é o tempo para processar n-2, porque eu faço uma chamada recursiva. Tá? Notem que aqui eu também vou construindo ou incrementando a altura da árvore. E por aí iria, certo? Expandindo esses termos da árvore até a gente chegar a um número. O tempo para processar uma entrada, né, seria o tempo para processar a entrada decrementada de 1 novamente. E por aí vai que a gente alcançaria um ponto aqui embaixo da árvore, certo? Em que nós temos t de n menos alguma coisa. Quando atingir uma altura h, eu vou ter t de n menos alguma coisa, certo? Mas vou atingir o t de 1, uma entrada que é a entrada mais simples possível. Tá? Então, daqui uma vez que eu expando a árvore, não tenho mais para onde crescer ela, como é que eu calculo a minha altura h? Tá certo? Esse é o objetivo agora da segunda etapa. Ok? Bem, isso daí pode ser compreendido melhor se você olha como o parâmetro varia de acordo com a altura. Sempre vai ser essa regra. Tá? Então, n-1, n-2, n-3, ou seja, quando eu atingir aqui o nível mais baixo da minha árvore, certo? A uma altura h, eu vou ter n-h. Tá certo? Feito isso, eu estou pronto para calcular a altura, se concentrando aqui embaixo apenas. Tá? O t de n-h é igual a t de 1. Isso significa, ou implica, que n-h é igual a 1. Certo? Se concentrando nessa equação daqui, eu posso extrair que h é igual a n-1. Ou seja, quando esse n é bem grande, esse h aqui praticamente é da ordem de n. Tá? E o que é razoável? Aqui a altura 0, certo? Aqui eu estou decrementando de 1 em 1. É óbvio que esse h daqui ele vai atingir aqui um n, tá certo? E aqui é o que nós temos. Uma vez calculada essa altura, deixamos guardado e aí nós vamos partir para a resolução dos termos da árvore. Gerei a árvore de recursão aqui, tá? E para resolver os termos da árvore, é só olhar para a relação de recorrência, tá? E se concentrar no tempo gasto para poder processar o resultado das chamadas recursivas, ou o tempo para combinar as respostas da chamada recursiva, que está destacado aqui. Vejam que não importa quem é o n, o tempo sempre gasto para fazer isso é um tempo constante, ou seja, esse terminho aqui, t de n, ele vai ser simplificado para um tempo constante, t de n-1 também, t de n-2 e por aí vai. Todos os termos seriam simplificados para um tempo constante. E agora, uma vez que eu resolvi os termos da árvore, eu vou calcular os custos de cada nível.
certo? Note que no primeiro nível da árvore aqui, onde h é igual a zero, eu tenho apenas um processamento a ser feito, que é um tempo constante. No nível 1 também, no nível 2, no nível 3 e por aí vai. Certo? Ou seja, em cada nível da árvore, eu gasto um tempo constante para processar a resposta da chamada recursiva. E agora, o que eu preciso é simplesmente somar o tempo de todos os níveis. Tá certo? Então, ficaria 1 mais 1 mais 1 mais 1, h vezes, que é a altura da árvore. Tá? Como h é do tempo da ordem de n, tá? Nós temos que o tempo do meu algoritmo, que é igual a h, também é θ de n. Então, está aí a razão para que o algoritmo de fatorial, a partir de sua relação de recorrência, tenha um tempo θ de n. Ok? Ou seja, é um algoritmo linear.